E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Está começando mais um Hopecast, é o podcast da Hope Class, a escola sabatina jovem da Central de Vitória do Espírito Santo. E nós estamos aqui com uma lição seminova, né? Eu digo seminova porque a gente começou essa lição esse ano, uma lição muito bacana, onde nós estamos estudando sobre o livro de Romanos, né? E essa lição vem chamando bastante a atenção de muitas pessoas nas redes sociais e a gente fica muito feliz em fazer parte das suas redes sociais. E também ficamos muito felizes em muitas pessoas vêm mencionando os nossos nomes, ouvindo o nosso podcast. Estamos muito felizes porque você está aqui nos ouvindo mais uma vez. E a lição dessa semana tem o título Abraão e a Fé. Eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem esse lance de Abraão, está no livro de Romanos, o que uma coisa tem a ver com a outra, e é por isso que eu não estou aqui sozinho. Chamei outras pessoas para poder conversar um pouco com a gente sobre esse título e sobre esse tema do estudo dessa semana. Primeiro, eu começo por ele, meu amigo que está sempre aqui comigo, meu querido Vinícius Galter. Como é que você está? Alô, Ronald, e aí, galera, muito obrigado aí pela participação em mais um episódio. É isso aí, cara, a gente está seguindo essa lição seminova aí, igual você falou, já demos uma estreada, mas ela está ainda interessante aí nos assuntos, tocando em ideias aí que são muito pertinentes para a gente. E é sempre bom a gente estar ligado aí nesse tipo de assunto, porque é capaz de fazer a diferença na vida de muita gente, e na nossa, claro, né? Então vamos aí que o papo hoje vai ser 300% sensacional. Show de bola, maravilha. E nós temos duas estreias aqui, os nossos próximos convidados são estreantes aqui na Hopecast. Primeiramente, vou começar por ele, que é o nosso diretor jovem 2021, esse ano, lá na Central de Vitória, nosso querido Renato. Como é que você está, Renato? Grande Ronald, na paz. E aí, Galter? Beleza, meu irmão? Privilégio total meu aqui participar com vocês pela primeira vez aqui no podcast da Hope Class. A gente está sempre juntos lá, fazendo um bate-papo legal no sábado, discutindo pessoalmente lá, aprendendo juntos. Eu participo nesse podcast só como ouvinte, e essa semana tive a honra, o privilégio, né, o prazer de estar presente aqui com vocês. Vai ser um bate-bola bem legal para a gente entender aí por que Abraão era chamado pai da fé. Tamo junto. Show de bola, maravilha. E claro, nós não temos apenas homens aqui, temos representantes do sexo feminino para poder conversar um pouco para a gente e abrir os nossos olhos, porque muitas vezes a gente passa despercebido por alguns detalhes, né? E nós temos ela, a nossa primeira dama, né, que está ao lado aí do Renato, a esposa do Renato, a Mili, que vai estar também junto com muitos outros jovens aí à frente da direção jovem desse ano. E aí, Mili, como é que você está? Ei, Ronald, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Vou estar entre os meninos, mas são bons garotos, eu estou feliz com a participação de todos nós juntos. E é o primeiro podcast que eu participo, estou bem empolgada. Show de bola, maravilha, muito legal ter todos vocês aqui. E vamos começar então, né, o estudo da nossa lição essa semana com o título aí, Abraão e a Fé. E eu achei bem legal porque eu venho comentando em outros episódios, geralmente quando a lição ela traz um verso da Bíblia, né, ou alguns versos da Bíblia que nos acompanha durante o estudo, durante a semana, né, o estudo da lição, eu tenho o costume de acabar lendo o capítulo inteiro, porque eu gosto de entender um pouco mais sobre o contexto daqueles versos, sobre exatamente o que estava antes e depois, que vem antes e depois dos versos. E eu me amarro e gosto muito quando a lição ela vem e dá um capítulo para a gente ler durante a semana, e esse capítulo inteiro é que vai acabar guiando a gente durante o estudo. E essa semana em específico, nós lemos o capítulo 4, né, do livro de Romanos, que tem muita informação. Olha só, para você que nunca leu o livro de Romanos, ou leu faz muito tempo e nem se lembra, tem um trecho, tem um capítulo específico, que é o capítulo 4, na carta de Romanos, né, uma das cartas que Paulo envia para os cristãos que estão localizados ali em Roma, que fala sobre Abraão, né, que fala boa parte ali da história de Abraão, e principalmente uma parte muito importante, que era o relacionamento que o próprio Deus tinha com Abraão. Nós sabemos que Abraão é considerado o pai da fé, é considerado o pai de todas as nações. Nós conhecemos muitas histórias sobre Abraão, né? A mais famosa delas é que ele sacrificaria o próprio filho em nome de Deus. Isso é uma prova, né, de fé gigantesca, de confiança em Deus gigantesca. Nós vamos problematizar um pouco mais com o passado desse episódio.
Mas a nossa lição, ela não traz apenas, essa nova lição não traz apenas os versos da Bíblia para a gente poder refletir em cima. Traz também uma tirinha que todo sábado, né, nós temos ali para poder entender um pouco mais sobre o tema da lição da semana e tentar contextualizar, né? Essa tirinha que você está vendo aí, tanto você que está no Spotify, você consegue ver essa tirinha, ou você que está no YouTube, você também consegue visualizar junto com a gente essa tirinha. Eu vou narrar mais ou menos aqui para você entender. No primeiro quadrinho nós temos aí, né, uma carta escrito com alguns erros de ortografia, né? Erros que acredito eu que o Galter deve ter se descabelado ali, né? Como um bom estudante de letras, deve ter ali identificado de primeira esses erros de ortografia, mas a mensagem é a seguinte: sua salvação só depende de você. Que, de certa forma, né, essa frase ela pode ser interpretada como uma frase até que coerente, mas continua, a tirinha não acaba aí. E aí depois vem, né, eu acredito que talvez a mesma carta ou uma carta diferente, também acompanhado com erros de ortografia, e diz o seguinte: você não precisa fazer nada pela sua salvação. Né? São frases que talvez você já tenha ouvido na internet, em alguma pregação, em algum local. Mas o último quadrinho diz o seguinte: é verdade esse bilhete. Né? É uma frase icônica que virou meme aí na internet, né? Por um caso específico de uma criança que havia escrito um bilhete, etc. Eu já vou começar jogando essa bomba para ele, para o Galter, porque como um bom estudante de letras, ele precisa traduzir aqui para a gente o que está acontecendo nessa tirinha. E aí, Galter, o que Abraão, como o pai da fé, Romanos 4 e essa tirinha, o que tudo isso tem a ver? Como que a gente pode entender um pouco mais essa tirinha? Pois é, Ronald, a gente vê aí, realmente é um pouco engraçado a tirinha aí. Os caras estão mandando bem, né? Nessa que acompanha a lição. Cara, o que acontece? Quando a gente trata do assunto da comunicação, da informação, de você passar algo para alguém, e ainda mais quando o assunto dessa comunicação é sério, a gente precisa aí de seguir alguns requisitos, né? Algumas características, para que essa informação seja passada com credibilidade e confiança, e que a pessoa que absorva, que receba essa informação, a receba da mesma forma que foi a intenção, né, da pessoa que a enviou. Cara, quando a gente vê aí a tirinha, um papelzinho amassado, né, meio dobrado assim de qualquer jeito, meio judiado, e a grafia é escrita dessa forma, se fosse um errinho até dava para deixar passar, né? Quem é que nunca errou aí uma vírgula, né, um ponto, um acento? Agora a gente vê que faltou aí um cuidado, né, para tratar de um assunto que é muito importante. Então a gente vê aí que no último quadrinho a reação do nosso camarada aí sem nome, do nosso personagem, é exatamente o que traduz essa situação. Quando a gente trata de um tema que é muito importante, como é a questão da salvação, e aí essa discussão que a gente vai tratar aqui durante o episódio sobre realmente só depende de mim, ou que eu não preciso fazer nada porque alguém já fez e tal, a gente cai nessa estranheza aí que o nosso camarada aí no último quadrinho está demonstrando, porque algumas coisas não batem. Assim como esse papelzinho aí, esse bilhete, parece não ter lá a sua veracidade muito comprovada pela informação que ela traz e pela forma como ela foi produzida, a gente vê também que tem alguns assuntos, alguns temas que também não batem muito com o assunto, colocar assim, o tema geral da Bíblia, né, da nossa existência, que é Jesus Cristo e o que ele fez por nós. E com certeza a gente vai tratar aí, né, a gente vai conversar e vai esclarecer essa situação e por que Abraão está em destaque aí junto com a palavra fé. Já deixo aí para você, Ronald, para ir liderando aí a conversa, que a gente vai chegar nesse assunto. Show de bola, Gal. É interessante isso que você comentou, né? Hoje, na nossa sociedade atual, a gente, para poder dar exatamente uma veracidade, uma seriedade a um documento, ele precisa estar bem redigido, né? Bem escrito, precisa estar coerente, né? Para a gente poder realmente dar crédito ao que está escrito ali. E essa realmente foi a sacada aí da tirinha, né? O interessante é que se a gente for fazer essa comparação com o capítulo 4, né, de Romanos, ali nós temos uma história, um pouco da história do relacionamento de Abraão com Deus. E essa história, na verdade, ela está sendo contada
para os cristãos que estão ali morando em Roma, né, dentro do contexto ali em que Paulo, isso lá depois da morte de Cristo, do sacrifício dele na cruz, depois ele ter ressuscitado, ido para o céu. Então a gente está num contexto um pouco longe de quando os fatos ali narrados, né, falando sobre a história de Abraão, aconteceram. Inclusive, é importante a gente lembrar aqui para os nossos ouvintes que são fatos tão distantes dentro da história, que no período em que Abraão estava vivo e tinha um relacionamento com o próprio Deus, ainda Jesus não tinha vindo nessa terra se sacrificar e morrer por nós. Essa ideia da graça, ela ainda não havia chegado dentro para essas pessoas, para aqueles que criam em Deus e tudo mais, como elas chegaram para a gente, como elas estão chegando para os romanos nesse capítulo 4 do livro da Bíblia. Então, é importante a gente perceber esses pontos, né, para a gente não se perder. Mas aqui a ideia que Paulo trouxe para os cristãos é justamente de mostrar o relacionamento dele, de Abraão com Deus, pelo seguinte motivo. Ele traz aqui um outro ponto, porque a abordagem dele é a seguinte: os cristãos ali estão confundindo as coisas. Como a gente já viu no capítulo 3 e no capítulo 2, que já estudamos nas semanas que já passaram, nós percebemos que algumas práticas dentro do cristianismo que estava nascendo ali em Roma estavam um pouco distorcidas. Por quê? É preciso a gente entender que existem vários povos que estão convivendo ali, né? E que as religiões acabam se confundindo ali se não houver um guia, alguém que diga, olha, isso está correto, isso está errado. E é exatamente esse o papel de Paulo. E aí eu quero aproveitar e já perguntar aí para o nosso querido Renato, né, o que estava acontecendo naquele período ali, o que os cristãos em Roma estavam fazendo de errado, por que teve essa necessidade de Paulo trazer a história de Abraão para aqueles tempos, para mostrar para os cristãos daquele período que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Ronald, eu acho que, pegando esse gancho aí, eu acho que a brincadeira que o autor da lição e o ilustrador fez com a tirinha é bem legal, né? O povo de Roma, os romanos a quem Paulo está escrevendo, está fazendo uma confusão. A mensagem não está chegando clara para eles. E a gente vê uma tirinha brincando, fazendo um português errado, confundindo conceitos, misturando ideias. Paulo está escrevendo para um povo que estava confundindo as coisas. Deus deu a Abraão, lá no passado, a circuncisão. Disse, olha, vocês vão circuncidar todos os homens, as crianças quando nascerem, depois de tantos dias de nascidos, os meninos vão ser circuncidados dessa forma. Deus deu a circuncisão como uma forma física de marcar fisicamente, de identificar fisicamente o povo dele, ok? Só que o que acontece? Agora aqui, em Roma, o povo, os cristãos de Roma, estão fazendo uma confusão, achando que esse ato da circuncisão era determinante para a salvação das pessoas. Então veja a situação. Cristo já tinha cumprido o seu papel aqui na Terra, os discípulos estão trabalhando, divulgando a mensagem, e agora os romanos, os cristãos romanos, estão colocando sobre os ombros dos novos convertidos, daqueles que conheceram a verdade sobre Cristo, a verdade da salvação, colocando sobre eles um peso, um fardo que não era necessário. Então, eles alegavam ser, não, foi dado a Deus, deu ao nosso pai Abraão o sinal da circuncisão como um sinal da justificação, da salvação. Então, se vocês querem se juntar, se unir ao povo de Deus, vocês precisam ser circuncidados. Bom, somos aqui em 3 homens, não preciso dizer como é que deveria ser difícil para um homem maduro, né, já de um adulto, passar por um processo de circuncisão, numa época em que não existia anestesia, numa época que não existia os equipamentos que a gente tem hoje de cirurgia moderna, era, sei lá, na base da pedra afiada, de uma espada afiada, devia ser algo bastante complicado. Então Paulo vem trazer para eles uma explicação sobre isso e usa Abraão para isso. Porque já que os romanos se pegavam a Abraão, Paulo vem dizer para eles, olha, vocês estão confundindo, esse bilhete que estão lendo, que estão entregando para vocês, está meio confuso. Não é assim que funciona. Abraão foi justificado pela fé. E essa justificação de Abraão veio antes até do que Deus tivesse dado a ele a ordem da circuncisão.
Então, o objetivo de Paulo em trazer a história de Abraão para o contexto, para os romanos nesta carta, é de mostrar para eles: não, vocês estão confundindo a ideia, o contexto e a necessidade da circuncisão. Ela não é uma obrigação, ela não é uma ordem dada para os novos conversos. O que é necessário para esses novos conversos é que eles sejam justificados, e essa justificação não vai vir por uma marca física, vai vir por uma marca interna, do coração. E Paulo vai falar mais para frente, a gente estudando a Bíblia, a gente vai ver que Paulo está falando da necessidade de nós circuncidarmos o nosso coração, ou seja, circuncidarmos a nossa vontade, circuncidarmos a nossa consciência, circuncidarmos a nossa vida de forma mais ampla em dedicação à vontade de Deus. E é através da fé, de reconhecer o poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é que eles seriam justificados. Ou seja, Paulo vai tentar clarear para eles o que eles estão confundindo com a história de Abraão. Pois é, isso aí foi uma coisa que a gente está vendo aí já pela semana, batendo nessa tecla aí, de que realmente não são obras que salvam a gente, apesar de que as obras devem fazer parte da nossa vida. Isso porque os judeus tinham esse complexo, né, esse vício ruim que era de se considerarem sempre, né, acima de todos ali, pelo que eles eram, pelo que eles faziam, porque eles eram diferentes, porque eles eram a semente de Abraão. Então, eles tinham Abraão como essa figura, esse ancestral, assim, né, quase que sagrado, vamos dizer pela forma como eles colocavam, e a circuncisão era esse ponto que eles colocavam, realmente. Não, nós somos diferentes, porque nós nos circuncidamos. Mas eles não pegavam esse ponto aí que o Renato falou, a circuncisão, e aí a lição fala exatamente com essas palavras, não era a causa, né, de Abraão ser um cara, realmente, Abraão foi um cara diferenciado ali da sociedade onde ele vivia e tal, escolhido por Deus. Não foi pela circuncisão de Abraão, é muito pelo contrário, a circuncisão foi uma consequência do que Abraão já era muito antes, tanto que ele foi circuncidado já velho. Então não foi porque ele cortou ali uma pele e isso mudou completamente a vida dele. Não, pelo contrário, a vida dele já era uma vida de dedicação, de entrega. Né? Abraão já não vivia mais por ele, como Paulo falou aí, né? Já não vivo eu, né? Cristo vive em mim. Então Abraão já não era mais dessa forma. E aí por isso Deus decidiu, eu vou botar em você uma marca, porque você é um cara diferente. E os judeus estavam confundindo aí essa informação, achando que a circuncisão era um diferencial, porque eles estavam sempre com esse ideal de que nós somos assim, a gente faz diferente, então a gente tem essa vantagem aí sobre os outros e tal, porque nós somos judeus, porque nós, né, guardamos o sábado dessa forma, nós não fazemos essas coisas, sempre com essa ideia de que a salvação deles era única e exclusivamente pela atuação deles na frente das coisas aí e do mundo ao redor deles. É interessante você comentar dessa forma, o Galter, porque a própria lição traz o seguinte, na segunda-feira ela faz uma afirmação, né? A circuncisão era a consequência e não a causa da justificação pela fé. Isso significa que as obras não nos levam para o céu, mas podem nos impedir de ser salvos. Isso eu achei interessante porque muitas vezes as pessoas pensam assim, e eu acredito que talvez seria o pensamento daqueles que estavam se convertendo ali em Roma. Eles pensavam assim, bom, se por acaso eu faço alguma coisa de errado, eu posso me perder, então se eu fizer alguma coisa de certo, consequentemente, a lógica, né, já deduz que se eu fizer uma coisa certa, então eu estarei mais próximo da salvação. E nós sabemos que a salvação ela não funciona dessa forma, né? Nós estudamos a semana passada, entendemos um pouco sobre a palavra graça, né, e tudo mais. E a gente precisa entender também, naquele contexto ali, que eles eram influenciados por diversas outras religiões que pediam, né, exigiam daqueles fiéis alguns rituais, alguns sacrifícios, né, para poder terem os seus pedidos atendidos. Né? Obviamente que nós sabemos, né, nós como adventistas cremos que essas entidades religiosas não existem, né, mas aqueles que acreditavam numa fé pagã, né, qual fosse, eles acreditavam que precisavam fazer sacrifícios, precisavam fazer rituais, né, para conseguir alcançar alguma coisa. Né? E nós sabemos que através do cristianismo, isso foi muito bem discutido na semana passada, nós temos a graça.
Mas tem um porém, né? A gente até comentou, e eu criei um termo aqui falando sobre a banalização da graça, né? Porque nesse bilhete aqui, que está escrito de forma estranha, né, ortograficamente falando, tem o conteúdo dele chama atenção, né? Ó, sua salvação só depende de você. Opa, mas espera aí, a salvação só depende de mim? Você não precisa fazer nada pela sua salvação. E eu fico pensando assim, bom, será que de certa forma esse bilhete mesmo escrito errado, ele não está correto na sua informação? Como que funciona isso? Será que realmente a salvação só depende de mim? Eu queria aproveitar para Mili conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre o que ela estudou na lição, o que ela achou ali na lição, justamente sobre isso, né? Porque a graça não existia nos tempos de Abraão, mas Abraão foi salvo mediante a fé e mediante a justiça também. Então, tenta explicar um pouco para os nossos ouvintes, Mili, o que essas palavras têm em comum, né? A fé, a graça e a justificação, para que as pessoas acabem não se embolando um pouco, né? Porque muitas vezes a gente acha que as ações não salvam, então automaticamente eu estou salvo. E não é bem por aí, não é isso? Ei, meninos. Então, eu acredito que nesse ponto não se mudou de Abraão para cá, por mais que as práticas sejam diferentes, né? A fé, ela nos salva. Você precisa acreditar nas coisas, né? Para poder receber a graça de Deus. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Antes não tinha o sacrifício de Jesus, porém existia o sacrifício do Cordeiro, que simbolizava o sacrifício de Jesus que viria no futuro. Então, não necessariamente a gente pode excluir uma coisa pela linha do tempo. Eu achei a pergunta bem complexa. Muita coisa junto para a gente explicar assim, sem poder desenhar ainda, e poder separar os conceitos. Mas eu acho engraçado que o bilhetinho fala que dá uma zoada, né, de que a gente não precisa fazer nada. Na realidade, a graça de Deus é um dom, né? Realmente a gente não precisa fazer nada para receber a graça de Deus. Então, de certa forma, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. Porém, é de graça, mas não é de graça, entendeu? Eu acho que aí a gente tem que desenvolver a fé para poder acreditar nas coisas, acreditar nas regras, de como funciona um jogo, para poder você receber essa graça. Não é a religião fácil, onde tudo se permite, tudo se pode, e a graça de Deus é maior que tudo, e todo mundo vai ser salvo, é muito bonita e muito fácil. E a gente sabe que nada que vem fácil fica. Na realidade, o ditado é: o que vem fácil vai fácil também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter fé para acreditar em tudo isso, para poder participar das coisas, para poder entender como elas funcionam e para acreditar em muita coisa que a gente não vê também, né? Não, é interessante, Ronald. Quem frequenta a nossa igreja, já teve a igreja lá na Igreja Central, vê lá um verso importante de Efésios, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé, e a sequência diz que isso não vem de vós, não é, né? É dom de Deus. Na verdade, quando você estuda Romanos 4, eu quase que chego à conclusão que Romanos 4 eu posso chamar Romanos 4 de uma tese sobre a salvação pela graça, sabe? Porque, veja, a discussão e o problema era a circuncisão, e isso levava, então, a uma salvação por obras. O verso 7, 8, 9, Paulo resume: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor não acredita o pecado. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi acreditada a Abraão por justiça. Então ele está dizendo, Abraão recebeu essa fé por justiça, porque Deus estendeu a sua justiça a ele. Mesmo Jesus Cristo ainda não tendo vindo, ainda não tendo morrido, o plano da salvação, o plano da graça está fundamentado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, isso lhe foi imputado por salvação. Então, não há nada que a gente possa fazer. Agora, uma coisa é fato,
né? Como já foi dito aqui em outras lições que a gente já estudou. A graça de Deus nos é dado de graça, mas isso não quer dizer que ela é barata. A gente não pode confundir, a gente não pode transformar a graça de Jesus Cristo em algo barato, porque ela custou a vida de um Deus, a vida de um Criador, algo que a nossa mente nunca vai compreender. Como é que um Deus Criador, doador da vida, pode morrer e depois voltar a viver? O próprio Cristo disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou e depois torno a tomá-la. E a gente não consegue entender como isso funciona. Mas é através desse ato doador que a gente é justificado. Pensa, então, num processo jurídico. Você está sendo acusado, você é réu e você realmente cometeu o crime. Mas Jesus Cristo vem, paga o preço, cobre a sua transgressão e você é justificado. Ou seja, apesar de ser culpado, você sai inocentado, porque alguma coisa, alguém, algum ato desse alguém justificou você e você pode sair salvo. Então, por mais que a graça de Cristo venha a nós de graça, ela requer de nós, sim, alguma atitude. Uma atitude de quem foi transformado, uma atitude de quem recebeu, uma atitude de quem aceitou, e a prova, a demonstração de que nós aceitamos isso é uma transformação de vida, é uma transformação de mente, é uma transformação de caráter, é uma transformação do nosso coração. Show de bola, maravilha. É bem interessante isso que você comentou. Muitas vezes, quando nós estamos falando sobre a graça, sobre a justificação, né, pela fé, sobre Jesus e a salvação oferecida, nós criamos um cenário de julgamento, né, como foi muito bem ilustrado aí pelo Renato. Então, assim, nós estamos no papel de ser acusados e com provas, inclusive, estamos prestes a sermos condenados, mas o próprio Jesus Cristo, ele nos salva. Então, eu queria aproveitar esse momento, né, porque nessa lição seminova aí que nós estamos estudando, tem um momento que nós chamamos de hipertexto. Esse momento do hipertexto geralmente traz uma palavra por semana para a gente trabalhar um pouco essa palavra e tentar entender um pouco mais sobre essa palavra dentro do contexto do tema que nós estamos estudando. E a palavra dessa semana é justiça. Então, vou aproveitar e já jogar aí para os convidados, né, ordenadamente. Primeiro para o Galter aí. Para você, Galter, o que significa justiça dentro desse contexto do estudo da lição dessa semana? Cara, vai ser até engraçado, porque eu não consigo pensar de outra forma. Para mim, justiça, ela se autodefine. Então, justiça é ser justo, é não pesar diferente, né? Vamos colocar assim, a pessoa tem que receber aquilo que ela deveria receber, né? A justiça, eu acredito que ela implica em uma ação e uma reação. E essa reação para ação deve ser algo bem justificado, né? Não pode ser nem menos nem mais. Mas pelo tema da lição, Ronald, que você falou aí, abraçando aí, né, o assunto da lição, eu acho que justiça é o que Deus fez por nós, mas de uma forma assim, ele entrou no nosso lugar, foi o que o Renato falou. Imagina só que eu, vamos colocar, né, bati o carro aí e tal, derrubei um poste, não sei o quê, fui preso, mas eu tenho que pagar uma fiança para que eu consiga aí ser liberado, responder em liberdade, não sei, e não ser levado para um presídio. Eu, estudante, né, da Federal, sem dinheiro, no terceiro período aí, o que vai acontecer comigo? Estou sem dinheiro, eu vou ser preso. É isso que chega, né, uma pessoa muito bondosa aí, fala, não, ó, o pagamento está aqui, ele não vai mais responder por nada, tá justificado aí a saída dele. Foi isso que Jesus fez por nós, essa justiça que ele fez por nós, tomando o nosso lugar, que era nosso por direito, e assumindo aí a nossa condenação para que nós possamos viver com ele para sempre. Show de bola. E eu já jogo essa bomba também aí para o Renato e para a Mili. Para vocês, dentro do contexto que nós estamos estudando da lição essa semana, o que significa justiça? O que vocês colocaram aí no diagramazinho de vocês na lição? Olha, Ronald, o mundo evangélico atual tem um problema de confundir justiça com amor. E não entender que a justiça de Deus é o amor de Deus. Deus poderia ter tratado o pecado de forma diferente, né? Porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, se não tiver lei, então não tem pecado. Adão, então vamos fazer o seguinte, já que você errou, já que você não foi capaz de seguir aqui, eu vou abolir a lei, ok? Eu vou tirar a lei, que aí não tem mais pecado.
Pergunto, seria justo da parte de Deus? Quando a gente pensa no termo justiça, a gente pode pensar em justo, justiça, justificação, justiceiro. Seria Deus um justiceiro ao cobrar o preço de Abraão, ao cobrar o preço de Adão e de toda a humanidade porque pecaram? Não, seria Jesus justo, seria Deus um justo juiz. Justiça, justo, juiz, justiceiro, justificação. Mas veja, Deus tratou de forma diferente. Deus falou o seguinte, não, você pecou, você tem que pagar o preço. E o preço é a morte. Então, como eu te amo muito, olha só como a justiça tem a ver com amor. Como eu te amo muito e a minha justiça exige que eu cumpra a lei, eu vou morrer por você. Então, eu posso quase que traduzir um sinônimo de justiça como amor. As pessoas pensam que eles são antagônicos. Não, não são antagônicos. É a justiça de Deus que fez com que ele pagasse o nosso preço. É a justiça de Deus em exigir o preço pela transgressão que fez com que nós conhecêssemos o tamanho do amor de Deus. Consegue compreender essa dicotomia? Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que ele não podia simplesmente fechar o olho para a transgressão. Mas Deus nos ama tanto que essa justiça fez ele expandir, fez ele demonstrar claramente esse amor por nós, enviando o teu filho para morrer por nós. Desconheço um amor maior que esse, de alguém, como a própria Bíblia diz, alguém dar a vida por um pecador como eu. Talvez fosse fácil dar a vida por alguém que é bondoso, talvez fosse fácil você oferecer sua vida pelo teu pai, pela tua mãe, por um filho. Imagina o que seria você oferecer sua vida por um Hitler. Imagina o que seria você oferecer sua vida por um tirano. Jesus Cristo não fez acepção. A oferta de salvação dele foi para todos nós, inclusive tiranos como Hitler e muitos outros. Que amor é esse? Um amor que provém da justiça. Bom, meninos, enquanto vocês discutiam aí, eu lembrei de um fato interessante. Eu não sei quantos assistiram Crônicas de Nárnia, o Guarda-Roupa, a Feiticeira e o Leão. No final do filme, eles apresentam Pedro como o justo. Porém, Pedro foi o que errou, o que se envolveu com a feiticeira e ia ter que pagar com a vida. Porém, Aslan, o leão, morreu no lugar dele para que o preço fosse pago. E ele recebeu a justiça, né? Outra pessoa pagou por ele, mas o erro dele teve que ser pago. E no final do filme, cada um dos irmãos, né, são 4, Pedro é um desses 4, eles recebem um título e Pedro recebe o título de Pedro o Justo. Não porque ele era justo, mas porque ele foi justificado. Então, assim, para poder ter justiça, alguém tem que ter feito algo ruim, algo que corrompe alguma lei. E para se consertar isso, a justiça precisa ser executada, né? Para que as coisas voltem à normalidade, vamos assim dizer. O certo continue sendo feito de forma correta. Então, quando a gente vê uma pessoa que se põe, uma pessoa não, né? Um Deus que se põe no nosso lugar para morrer por nós, para que a justiça seja feita, como o Renato disse, às vezes as pessoas confundem, né, a justiça com amor, mas a gente vê um amor sem limites, sem precedentes, onde um Deus se põe em um lugar de sofrimento, um lugar de morte, para poder salvar a vida de míseros mortais como nós. Então, eu vejo a justiça como algo grandioso e inexplicável para a gente. Por mais que a gente tente compreender e tente explicar, para mim ainda continua sendo algo inexplicável. Quero confessar que adorei a menção dos Crônicas de Nárnia, né? Uma obra sensacional do C.S. Lewis. Inclusive, já indiquei em outros episódios aqui, ele tem diversos livros muito interessantes, mas um que trabalha um pouco sobre essa relação do cristianismo, a graça, etc. É um livro do C.S. Lewis também, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. Então, você que tem a disponibilidade na internet, né, e dê uma procuradinha lá, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e aí vocês vão ter um pouco mais, esse assunto que nós temos aqui, muitos outros que estão aparecendo aqui no nosso podcast, um pouco mais aprofundados. E eu achei interessante essa citação do Pedro, lá do filme, né, das Crônicas de Nárnia, porque se nós pegarmos o próprio Abraão e dermos uma lidazinha, né, ali no livro de Gênesis, que conta a história, a gente vai perceber que Abraão, ele deu umas vaciladas, né? Eu me lembro muito bem
a primeira vez que eu peguei a Bíblia mesmo para ler profundamente, eu já era batizado, apesar de já ser a 4ª geração de adventistas na minha família, eu já tinha um certo conhecimento sobre a Bíblia por conta da escolinha, né, da escola sabatina e tudo mais. E quando eu peguei a história de Abraão, que é o patriarca, né, tudo mais, eu tomei um susto, porque existem vários momentos na história dele, por exemplo, o momento onde ele vai para o Egito, né, ou então o momento onde ele descrê, né, de Deus, e ao invés de ter um filho com Sara, tem filho com a concubina, Agar. Então, assim, tem diversos momentos em que Abraão é falho, e mesmo assim ele recebeu o título, né, do pai da fé. Então, assim, é muito importante que você que está ouvindo a gente agora saiba que muitas vezes você vai cair, muitas vezes você vai pecar, mas isso não tira de você a oportunidade de se redimir e a oportunidade de receber a graça de Cristo. Afinal de contas, a salvação ela só vem através da aceitação. Quando você aceita a morte de Cristo, né, que ele morreu para te salvar, aí sim o acesso à graça é livre. Lembrando sempre de que você precisa querer estar no céu, né? Não adianta nada você simplesmente não querer ir para o inferno, né? Não querer morrer, não querer ser condenado, queimado no fogo, mas você não quer ir para o céu também, porque, né? Então, você precisa querer estar com Deus, você precisa querer estar com Jesus. Afinal de contas, uma frase que eu amo muito, que é uma que diz assim: se você não procura Jesus aqui na terra, o que você vai querer fazer lá no céu? Nesse encerramento aqui, eu sei que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, eu sei que a gente poderia ficar ali o resto da semana aqui conversando, mas esse resumo precisa finalizar e eu vou dar oportunidade para cada um para fazer as suas considerações finais. Eu vou começar pelo Galter. Diga lá, meu querido, o que você tirou aí da lição dessa semana que você mais gostou? Cara, hoje eu vou citar diretamente aí o que a lição que a gente leu aí, cara, que foi um quadradinho, se eu não me engano, de terço, segundo, sei lá, e é justamente essa questão de que a gente não pode fazer nada para nos salvar, né? Um mérito nosso, uma movimentação nossa, uma atuação nossa para o nosso salvamento. Mas que a gente pode, sim, fazer diversas coisas para perder essa salvação. Então, foi justamente, exatamente isso que você falou, cara. Se aqui eu não me preocupo com a presença de Deus, ou de Jesus Cristo, né, e uma vida baseada nisso, então, por lógica, né, pelo sentido das coisas, eu não tenho por que estar no céu. Não faz o menor sentido. Então, aquilo que a gente faz não pode nos levar à salvação, mas pode sim nos afastar de Deus. E o afastamento de Deus é a morte. Para mim, fica isso aí. Show de bola, maravilha. E você, Renato, você, Mili, o que vocês tiraram aí essa semana da lição que vocês querem passar para a galera que está nos ouvindo agora? O Ronald, tem um texto atribuído a Ellen White que diz assim, que quando ela olha para si mesma, quando ela olha para a sua vida, ela não consegue imaginar como ser salva. Mas quando ela contempla Cristo e a sua obra, ela não consegue imaginar como alguém pode se perder. Então, a lição traz para a gente um exemplo claro, uma noção bem clara, como eu defendi, uma tese de que a salvação vem pela fé em Jesus. Que a salvação vem por acreditar. Agora, eu deixo um convite não só para vocês, mas para mim também, para a gente fazer uma análise. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as minhas atitudes, quando eu olho para as minhas ações, para o meu dia a dia, eu tenho demonstrado uma vida de alguém que aceitou a salvação e foi transformado por isso, porque embora as obras não sejam a necessidade para a minha salvação, elas talvez sejam uma espécie de termômetro para mostrar o quanto estou engajado, o quanto eu estou envolvido, o quanto eu estou de fato aceitando a salvação proposta. Porque eu dizer que aceito a salvação, que eu aceito o dom gratuito de Deus, mas eu não faço mudança nenhuma de vida, eu não me submeto à vontade dele, eu não submeto a esse amor, a gente não demonstrou nada. A gente precisa lembrar disso. Jesus foi entregue, foi pelos nossos pecados, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou para a nossa justificação. É o ato de Jesus ressurgir que nos justifica. E essa justificação está disponível, gratuita para nós, ela não nos custa nada, ela não nos exige nada. Mas quando nós a aceitamos, quando nós de fato tomamos esse cálice, alguma mudança vai ser vista na nossa vida. E aí fica esse convite à reflexão. O que tem realmente feito diferença na nossa vida para mostrar que eu aceitei essa salvação?
Bom, pessoal, eu ia pedir para participar um pouco antes, mas já que estamos concluindo, vou deixar para falar agora. A lição de quinta-feira chama muita atenção, a parte inicial dela, pelo menos chamou muito a minha. Ela tem até um grifo em azul, para quem quiser ler depois, que fala que o importante não são os sentimentos, porque eles podem variar com as circunstâncias, mas onde a confiança é depositada. Lembrando que o título da parte de quinta-feira é Fé nas Promessas Divinas. Eu achei legal o que o Ronald falou sobre Abraão, que ele recebeu o título de pai da fé, apesar das suas, vamos dizer assim, vaciladas, né? Ele teve seus altos e baixos, assim como também nós podemos ter os nossos altos e baixos. É claro que a gente não deve se apegar aos defeitos dos outros para justificar as nossas falhas, né? Acho que a gente tem que aprender com o erro dos outros e não cometê-los. Então, obviamente, vai acontecer ao longo do caminho, mas que o nosso foco seja sempre o melhorar, sempre o fazer melhor, justamente porque fulano errou, a gente pode aprender com o erro dele, a gente não precisa errar também. E uma coisa bem importante que aconteceu com Sara foi que quando a promessa foi dada para Abraão e Sara, Deus não pediu nada. Deus deu a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, obviamente ela a mãe, né? Deus não condicionou isso, Deus não pediu nada, Deus apenas disse que ele seria o pai de uma grande nação. E onde estava a confiança deles? Porque eles só precisavam esperar, só isso. E eles não conseguiram fazer isso, eles tiveram que intervir. E as consequências estão aí até hoje, né? As brigas que ocorrem e que ocorreram ao longo da história. Então, que a gente possa praticar essa fé contínua, de saber no que a gente acredita e que as promessas de Deus são maiores do que qualquer sonho que a gente possa ter. E a gente só vai poder ter fé se a gente tiver um relacionamento, né? As coisas andam juntas, você não acredita em quem você não conhece. E possamos refletir mais sobre esse assunto e praticar também, que essa conversa não fique só na conversa, que ela possa se tornar prática no decorrer deste ano, aproveitar que a gente está no início de um ano novo, com novos desafios, e que uma das metas desse ano seja a gente ter mais fé e praticar essa confiança em Deus. Show de bola, maravilha. Gente, foi muito bacana estar aqui com vocês, muito bacana estar com você que nos ouve também. E se você gostou muito do que você ouviu aqui, você pode entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, no @HopeClassVix. Você que está aí no YouTube pode comentar aqui embaixo, fazer suas perguntas. Se você quiser um estudo bíblico, comenta aqui embaixo também, nós estaremos atentos a isso. Se você está ouvindo no Spotify, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram. Se você quiser participar conosco aqui do podcast, pode mandar um direct para a gente também. É isso, meus queridos, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem.